Quem nunca quis voar? Sair por aí com o vento, até a árvore mais alta, de flor em flor, ou ir bem lá em cima no céu azul. Quando estimulamos as crianças a observarem a natureza, elas se encantam com os animais que voam. Assim, todos os brinquedos que simulam o voo são garantia certa de muita diversão. Nas atividades desse vídeo, vamos brincar com insetos do jardim que voam. Vamos falar um pouco sobre as asas e voar com brinquedos e com a nossa imaginação. Voar dá asas para a imaginação. E como as crianças ficam curiosas com os animais que voam. Na natureza existem muitos tipos de asas. Aves e insetos têm asas com a mesma função, o voo, porém com estruturas muito diferentes. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as asas dos insetos de jardim. A maioria dos insetos tem 2 pares de asas, mas elas têm cores e características bem diferentes. Vamos aprender sobre alguns deles? As joaninhas também têm 2 pares de asa. O primeiro par de asas é esse que vemos do lado de fora, rígido e colorido. Ele é colorido porque é uma estratégia do inseto para se defender dos seus predadores. O segundo par de asas, que permite que a joaninha voe, é essa bem delicada que fica do lado de dentro dessa cápsula. Essas asas quase transparentes permitem que a joaninha faça seus voos por aí. Esse modelo simples ajuda as crianças a compreenderem como são as joaninhas. Ele é construído de uma maneira bem legal com materiais que temos em casa. São 2 pratinhos plásticos e um pedaço de plástico de saquinho. Aqui fazemos um recorte, desenhamos a joaninha, dentro fixamos as asas de plástico e assim a criança pode ter na mão o modelo de como a joaninha é na natureza. Nas observações, elas verão que quando a joaninha voa, elas vão perceber aos poucos que essas asinhas se abrem e depois se recolhem. As borboletas, assim como as mariposas, também têm 2 pares de asa, mas elas têm um detalhe muito interessante. Suas asas são formadas por pequenas escamas. São lâminas que ajudam a regular a temperatura do corpo da borboleta, refletindo ou absorvendo os raios solares. O padrão e as cores também servem como camuflagem e defesa. E um detalhe bem legal, servem para se comunicar. As borboletas usam essas lâminas para se comunicarem com suas parceiras. Para as crianças entenderem isso é muito fácil. Você pode pegar papel colorido, fazer essa modelagem, né? Essa é uma asinha. E assim as crianças podem tocar essas lâminas com segurança. Na natureza, as borboletas, quando tocamos a sua asa, carregamos em nossas mãos essas pequenas lâminas que podem fazer pequenos ferimentos. Vamos falar mais sobre isso no nosso blog. Se você quiser em detalhes, vamos colocar informações detalhadas e algumas imagens feitas por microscópio. As abelhas também têm 2 pares de asas. Só que são asas enervadas e um pouco mais frágeis. No entanto, as abelhas batem suas asas numa média de 180 vezes por segundo. Quando voa, a abelha prende as asas de trás nas da frente, formando uma só. Isso é possível porque as asinhas de trás têm espécies de ganchos que ficam prontos para se fixarem nas asas da frente. Alguns insetos têm asas que mais se parecem folhas. Essa é uma estratégia que eles utilizam para poder se camuflar na natureza. É muito interessante essa oportunidade porque podemos, junto com as crianças, coletar materiais e produzir diferentes tipos de pequenos insetos.
Isso, além de aproximá-las da natureza, também vai trazendo para elas a oportunidade de perceber como a natureza é diversa, como temos inúmeras possibilidades e como os insetos fazem um papel tão importante de controle e de regulagem no meio natural. A sugestão de atividade é voando baixo. Nada mais é do que uma brincadeira onde vamos utilizar os insetos que trabalhamos com as crianças. Aqui no caso eu fiz 4 diferentes, utilizando tampinha, papel, né, e colocando a imagem dos insetos dentro daquilo que já trabalhamos e estudamos, cada um com a sua asa. Também vamos precisar de um tubo de ar, que na verdade nada mais é do que uma embalagem vazia de shampoo ou de algum outro produto que seja possível, que seja fácil e maleável. A ideia é que a criança utilize esse tubo para injetar o ar e fazer com que o objeto se desloque. Cada criança pode brincar com um dos seus insetos, pode escolher com qual inseto vai fazer a sua corrida. Pode ser uma corrida, se tivermos várias crianças, cada um com o seu. Ou ainda a criança pode brincar e ver como cada um se comporta no seu deslocamento. Cada criança vai criar a sua própria estratégia de como deve fazer para que o ar desloque o brinquedo. É interessante deixar que elas descubram isso, porque de acordo com a forma como elas apontam a embalagem, o resultado é diferente, né? Então, essa é uma maneira também de deixar elas criarem suas próprias estratégias. Aproveitando que trabalhamos com asas, a próxima sugestão é um brinquedo de ar para crianças pequenas, uma atividade segura para que elas possam ter a oportunidade de também brincar com elementos que voam. O primeiro deles, ele é feito com um rolinho de papel higiênico. Nós fizemos aqui como se fosse um inseto, colamos 2 asinhas, olhos, antenas e atrás fixamos uma rabiola. Na parte da frente, colocamos um pedaço de barbante, que pode ser maior ou menor, dependendo do tamanho da criança. Esse barbante pode ser fixado no pulso da criança ou ainda pode ser colocado num pedaço de galho. O importante é que o galho seja bem aparado, seguro, sem pontas. O tamanho do galho também depende do tamanho da criança. Crianças bem pequenas vai ter que ser um galinho menor. O brinquedo pode ser fixado então na ponta do galho e a criança pode correr, girar e ver como é que ele funciona no ar. O outro brinquedo pode ser feito simulando o voo de uma joaninha. Ele é feito com um pratinho plástico recortado, deixando um furo aqui no meio para que o ar possa passar. Aqui vamos fixar 2 pedacinhos de saco plástico, formando as asinhas da joaninha. Colocamos os olhos, atrás prendemos papel bem leve, papel crepom ou papel de seda para formar a rabiola. E aqui na frente vamos de novo também fixar bem um pedaço de barbante. Esse pedaço de barbante vai ser do tamanho adequado ao tamanho da criança. A ideia aqui é a mesma, a criança pode fixar esse barbante no seu pulso ou pode também colocar num pedaço de galho ou num cabo. A ideia é que a criança então gire e faça os movimentos e veja como que esse brinquedo voa no ar. Esses 2 brinquedos também podem ficar fixados perto da janela ou em algum local do espaço livre da casa. O legal é que esses 2 possibilitam que as crianças pequenas também possam brincar com elementos do ar. No caso, usamos como formas e formatos os elementos que já trabalhamos nessa atividade, que foram os insetos.